Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive-On mais uma vez. E hoje para o nosso quadro de guia de usados, a gente está com um belíssimo carro, o Civic Touring de 10ª geração. É sempre muito difícil falar do Civic sem comparar ele com o Corolla, seu principal rival de mais de 30 anos de mercado e líder da categoria. Só que nessa última geração, Corolla e Civic foram por dois caminhos completamente diferentes. Enquanto a Toyota investiu ali na motorização híbrida, a Honda aqui foi para o motor turbo bem potente e fez com que os carros se diferenciassem um pouco mais. O Corolla indo ali para o público mais conservador e o Civic investindo ainda mais pesado aqui no público jovem, no público de realmente quem gosta de dirigir. Infelizmente, os números de venda não foram tão favoráveis aqui para o Civic, mas eu já adianto para vocês que esse carro ficou muito, mas muito legal e é um carro que super vale a pena no mercado de usados. E aproveitando que eu estou falando aqui de carro usado, uma palavrinha dos nossos parceiros aí da Olho no Carro, que é um serviço de consulta veicular. Então para você que está comprando um carro usado seminovo, vale a pena entrar no site dos caras, ver um pouquinho mais sobre o serviço que eles oferecem. É um serviço barato e que pode salvar bastante dor de cabeça na hora de comprar um carro. Seja para saber se ele teve passagem por leilão, se ele tem algum tipo de restrição, ou até mesmo para saber quantos donos o carro teve. Então, para você saber mais sobre os serviços do Olho no Carro, clica no link que está aqui na descrição ou no QR Code que está aqui na tela. Mas chega disso e bora falar aqui do Civicão. A 10ª geração do Honda Civic estreou aqui no Brasil em 2016, já como versão 2017. E como eu tinha comentado com vocês, ela saiu de linha em 2021. Atualmente, agora em 2022, não existe Civic no Brasil, em nenhuma versão. Só que a Honda já confirmou que a 11ª geração vai chegar em breve aqui no nosso país, dessa vez importado. Uma coisa diferente aqui dos últimos anos, dos últimos 20 anos em que o Civic tem sido fabricado no Brasil. Acho que isso mostra duas coisas. Primeiro, como que essa categoria dos sedãs médios está cada vez menor. E segundo, como o nosso país está cada vez um país mais difícil para as montadoras. Mas tudo bem, o importante é que a gente vai continuar tendo o Civic aqui no Brasil e muito provavelmente com essa mesma mecânica 1.5 turbo. Mas vamos falar um pouquinho mais em detalhe aqui sobre a 10ª geração do Civic, né? Ele é um carro produzido no Brasil e essa versão Touring a topo de linha é a única com motor 1.5 turbo e câmbio automático CVT. Todas as demais versões do Civic têm um motor 2.0 aspirado, que é o mesmo motor que já tinha estreado lá na 9ª geração. O câmbio das versões 2.0 é o automático CVT, com exceção da versão Sport, que era a versão de entrada, que até a linha 2019 também tinha a opção de câmbio manual. Além dessas versões comuns do Civic, a gente também recebeu o Civic SI de 10ª geração. Mas aí é um bicho totalmente diferente, Era um carro de duas portas com carroceria coupé e que tinha um motor também 1.5 turbo, mas com mais de 200 cavalos e um câmbio automático de 6 marchas. Então, pensando aqui nos Civics normais, civis, essa Touring, além de ser a mais completa, era a única com motor turbo. Mas bora lá pra frente para conhecer um pouquinho mais sobre essa joia, que é o grande diferencial aqui da versão Touring. Bom, mas antes de falar aqui do motor 1.5 turbo, fazer uma pequena saída aqui pela tangente para falar um pouco sobre o facelift que esse carro recebeu em 2020, Essa versão que a gente está gravando aqui é uma versão 2018. Então, quando a gente fala em equipamentos e versões, ela é praticamente igual aos primeiros Honda Civic Touring que foram lançados ali em 2016. Para a versão 2020, o carro ganhou um novo para-choque, algumas pequenas alterações na frente e o farol, que aqui nessa versão é Full LED, era uma exclusividade da Touring até o ano de 2020. Para a linha com facelift, esse farol Full LED começou a vir também nas versões topo de linha com motor aspirado. Mas chega de falar sobre isso, bora falar sobre a joiazinha aqui que tem embaixo do capô. Esse carro foi o primeiro Honda Civic com motor turbo a vir para o Brasil. E nesse caso, eu não falo nem só das versões comuns, eu falo inclusive também das versões esportivas, que sempre foram caracterizadas pelos motores aspirados e geradores. Aqui nessa versão 1.5 turbo, a gente tem 173 cavalos, então uma potência bem bacana para o motor 1.5, e de torque 22,4 kgfm.
Então ele segue ali a mesma característica dos motores da Honda, bastante potência em alta e não tanto torque assim. Só que qual que é a vantagem? Antes, os motores da Honda, eles eram muito giradores e mesmo tendo pouco torque, o torque também vinha em rotações muito altas. Mas aqui, o motor turbo sabe aproveitar bem disso e puxa esse torque máximo já para 1.700 rotações. Então ficou um carro muito esperto de dirigir na cidade, um carro muito ágil. E mesmo carregando aqui mais de 1.300 kg, continua sendo um carro que não passa a sensação de um carro pesado ou qualquer coisa do tipo. Transmissão aqui é uma automática CVT, então um câmbio com trocas contínuas e que simula até 7 marchas. O câmbio CVT também é uma novidade da 10ª geração, né? O Civic até a 9ª geração utilizava câmbios automáticos convencionais, com conversor de torque. Uma coisa que é interessante de comentar aqui nesse motor, né, é que ele é praticamente uma aula de engenharia, né? Ele é todo descoberto aqui pela parte de dentro. Então você consegue ver muito bem cada um dos componentes e tudo mais. Isso inclusive te possibilita ver algumas coisas interessantes, como por exemplo, essa borrachinha aqui que fica preso no capô e que na hora que ela fecha, ela serve para direcionar água ou qualquer coisa de chuva que vier aqui pela frente, fora da tomada de ar. Então, uma solução bem inteligente aqui pela Honda. Outra coisa que a gente consegue ver também é que o esguichinho, né, o reservatório para o esguicho do vidro, né, ele fica aqui dentro do paralama do carro, aqui nesse lado, né? Então é um reservatório que fica aqui no cantinho esquerdo do cofre. E além disso, a gente também consegue ver um adesivo muito engraçado aqui da Honda, que eu acho esse nome espetacular, que é o Earth Dreams Technology. É o nome que a Honda dá para a tecnologia desses novos motores. É um nome muito estranho. Esse motor é um motor que só roda a gasolina, vale deixar essa ressalva, e inclusive no HR-V, na versão Touring também, com motor 1.5 turbo, ele também tem essa mesma configuração só a gasolina. O motor 1.5 turbo Flex deve lançar agora junto da nova geração do HR-V que vem no meio de 2022. Então, um motor muito legal, um motor que continua tendo a tecnologia VTEC, então tem variação de válvulas, um motor que tem aqui a injeção direta de combustível. Então um motor realmente bem moderno, bem legal e que deu uma nova vida aqui ao Civic, que deixando ali a versão 2.0, que antes era mais potente apenas para as versões de entrada. Então realmente um upgrade bem legal. Outra coisa que esse carro ganhou de upgrade se comparado à 9ª geração é o tamanho. Então é um carro grande, é um carro bem longo, é um carro de 4,64 m de comprimento. Então realmente um sedanzão de todo tamanho. O entre-eixos também ficou maior, com 2,70 m. E é óbvio que isso se espelha lá dentro, né? Então o carro ganhou bastante espaço, tanto no banco traseiro, quanto também no porta-mala. Daqui a pouco eu mostro para vocês com mais detalhes. E uma coisa que é legal comentar também é que ele é um carro bem baixo, ele é um carro que tem apenas 1,43 m de altura. Então ele tem esse design bem retilíneo, né? Essas linhas que vão afilando aqui na traseira. Eu acho muito bonito, mas é um carro que tem um visual bem esportivo, né? A gente sabe que nos Estados Unidos, né, que é o principal mercado aqui do Civic, essa esportividade é uma coisa que é muito utilizada, já que esse carro é um carro focado principalmente para o público jovem. Mas aqui no Brasil, onde a categoria dos sedãs médios é principalmente utilizada por famílias, por pessoas mais velhas, esse visual ousado, que foi um grande ponto positivo nos Estados Unidos, aqui no Brasil já acabou contando um pouquinho pontos contras aqui no Civic. Mas, na minha opinião, esse carro é muito mais bonito do que o Corolla, mesmo que a própria Honda tenha falado que esse design esportivo demais tenha sido prejudicial ao carro. Falando um pouco aqui sobre as rodas, né? É uma roda Aro 17, é a roda que você encontra em praticamente todas as versões do carro nessa linha. E para o facelift em 2020 ele recebeu uma roda diferente, uma roda de 5 raios, grafite. Eu pessoalmente acho essa aqui mais bonita e principalmente nessa cor cinza metálica aqui do carro, combina bastante. E agora, falando aqui sobre um detalhe interessante que eu mostro para vocês ali dentro daqui a pouco, é que o retrovisor do carro, no lado aqui do passageiro, ele tem uma protuberância, ele tem uma coisinha aqui para o lado de fora que é uma câmera. É uma coisa que a gente também percebe na nova geração do City, só que no City ela fica posicionada aqui na porta. Então é um pouco menos sensível do que essa câmera daqui. E para que isso serve? Vou mostrar ali para vocês. E ela é uma câmera de ponto cego.
Explico para vocês um pouquinho melhor. Repara, eu tô com o carro ligado aqui e na hora que eu dou a seta para o lado esquerdo, olha só, aparece a câmera aqui no painel. Então ela funciona ali como um assistente, né? Ela mostra aqui a faixa aqui com a distância, né? Então aqui a distância do carro, 2 carros, 3 carros. É uma coisa muito legal. E você consegue aqui ligar e desligar essa câmera à sua vontade. Então beleza, tá com a seta ligada, mas você quer continuar vendo o mapa aqui, por exemplo, você clica o botão, ó, tá com a seta ligada, cliquei o botão, ela some. Da mesma forma que eu tô sem a seta ligada e eu quero ver ali, por exemplo, tô fazendo uma manobra, alguma coisa, eu só clico e a câmera aparece aqui na tela. Eu acho uma funcionalidade muito legal, é uma exclusividade da Honda, eu não lembro de ter visto nenhum carro aqui nacional ou dessa faixa de preço com essa característica, mas é uma coisa bem interessante. Falando um pouco aqui sobre a central multimídia também, né? Essa central multimídia aqui, ela não vem em todas as versões do Civic, mas também não é uma exclusividade aqui do Touring. Então uma central multimídia bem básica, né? Ela tem aqui o navegador nativo, talvez seja a única característica mais diferente que essa central tenha. Ela tem espelhamento de celular via Android Auto e Apple CarPlay, só que lembrando aqui, a gente só tem o espelhamento com fio. Mesmo na versão 2020, né, e 2021, que o carro ganhou o carregador por indução, ele não ganhou o espelhamento sem fio. Então fica essa ressalva aí, mas já tem espelhamento. Algumas críticas que eu tenho aqui a essa central é que ela não tem muito uma usabilidade tão legal assim. Ela tem um visual um pouquinho mais antigo, ela não é uma tela tão rápida, então ela atende, ela funciona bem, mas pensando aqui para um carro topo de linha, ela deixa um pouco a desejar. Outra coisa que também é uma ressalva aqui, né, que vale ser comentado, é que apesar dela ter aqui os controles do ar-condicionado na parte de baixo aqui, e ser um controle relativamente fácil de você mexer, né? Aqui você liga e desliga o ar-condicionado. Se você quer mexer na temperatura aqui, olha, você consegue ver aqui em cima qual que é a temperatura que você escolheu. Qualquer tipo de configuração mais complexa que você vai fazer, você não consegue aqui por esses botões. Você tem que clicar no Climate e aqui você consegue ter as mexidas pela tela. É uma coisa que tem ficado cada vez mais comum nos carros, né, perderem os controles do ar-condicionado via botão e ter só na tela, mas eu acho que esse meio termo aqui que tem no Civic não chega a ser um problema. Nessa versão Touring também, a gente tem um painel digital, é um painel totalmente digital. Do lado esquerdo, né, a gente tem ali um marcador digital de temperatura do líquido de arrefecimento e do lado direito a gente tem uma marcação digital também do combustível. E essa tela central aqui, ela é uma tela de TFT e mais ou menos configurável, né? Então você consegue ver aqui através dos botões no volante algumas coisinhas dela, né? Então você clica aqui e você consegue ver opções do tempo, né? Os marcadores ali, os odômetros. Você consegue ver opções de consumo de combustível, né? Você tem o consumo A e B. Você consegue ver as informações do turbo, né? Então a pressão do turbo, olha, se eu pisar um pouquinho mais, olha, repara, né? A pressão sobe um pouquinho. É claro, o carro está parado aqui, então quase não vai fazer diferença. Você tem as opções do mapa, então você tem aqui uma bússola, né, que usa o navegador nativo do carro e algumas configurações aqui de música, de celular. Você pode deixar ele vazio aqui para ter uma visão mais minimalista. Então é um painel digital simples, pouquinho configurável, mas eu acho bem interessante. Uma coisa que vale a pena ser comentada aqui, né, que o Civic na 8ª e na 9ª geração, ele foi muito conhecido por aquele painel em 2 níveis, né? Então você tinha algumas informações aqui e outras em cima. Esse Civic aqui, ele perdeu essa característica e ficou com um visual um pouco mais tradicional aqui no painel. E eu acho que o interior dele como um todo ficou um pouco mais tradicional. Continua sendo um carro com visual esportivo, mas ele perdeu um pouquinho dessa ousadia para trazer algumas características um pouco mais de luxo. Então a gente percebe um excelente acabamento aqui no interior e que é uma coisa que a gente também percebe em outros carros da Honda, né? Enquanto no Corolla a gente tem um interior um pouco mais sisudo, um pouco mais tradicional, com materiais mais simples, aqui a Honda tenta diferenciar o Civic trazendo esse visual um pouco mais bem acabado. E até quando a gente compara com os outros concorrentes também, então a gente compara com Sentra, com Jetta, com Cruze, eu acho que o interior aqui, o acabamento do Civic vale uma estrelinha especial. Todo o interior aqui, né, o painel tem essa característica mais horizontalizada, né? Então a gente tem aqui essa barra com um material que parece um aço escovado aqui
em toda a extensão do painel, indo até aqui nos acabamentos da porta. A gente tem também aqui todo o material soft touch em cima. A gente tem uma abertura suave do porta-luvas. A gente tem esse console central que é muito bacana, acho que é uma característica dos Hondas, né, e que passa uma sensação de carro mais caro, enquanto nos outros a gente tem um console mais baixo. Aqui não, aqui a gente tem um console alto, um console bem grosso, e que a gente tem um excelente acabamento. Então essa parte aqui, olha, é toda em couro, bem estofada. Essa parte central aqui, apesar de não ser em plástico maleável, ela tem uma sensação muito legal, e inclusive ela tem uma forma, uma inteligência no uso dela muito bacana. Então na parte aqui inferior a gente tem um porta-objeto, que é onde a gente tem o carregador de celular, a entrada USB e até mesmo a entrada HDMI, onde a gente consegue ligar aqui na central multimídia. E tudo isso fica escondido, né? Então essa baguncinha que a gente tem em carro, de ter uma bala, uma chave, um álcool gel, um abridor de garagem, tudo isso a gente consegue esconder nessa parte de baixo aqui. E o cabo do celular pode ser passado da parte de baixo para a parte superior através de um buraco que tem aqui dentro, né? Então a gente tem aqui um buraquinho onde a central vem aqui, o cabo, e você passa aqui por cima. Então eu achei a utilização aqui desse console central muito, mas muito legal mesmo. Logo aqui depois a gente tem o câmbio, né? Então uma manopla tradicional, e a gente tem um botão aqui do Econ, né? Que é um modo econômico. Isso faz com que o acelerador fique um pouquinho mais lento, faz com que a transmissão fique um pouquinho mais ali priorizando baixas rotações, o que é padrão aqui desses modos de economia. O freio de mão é um freio de mão eletrônico e ele tem inclusive o Auto Hold. Então se você está parado ali no trânsito e não quer ficar pisando no freio o tempo todo, você clica esse botão, o carro desliga o creeping e você pode ficar parado sem apertar nenhum pedal. Passando aqui para a parte central depois, a gente tem bons porta-copos, né? Então são porta-copos grandes e fundos, então você consegue colocar, por exemplo, uma garrafa d'água, olha, você pode colocar uma garrafa menor no de trás, uma grande no da frente, caberia até uma garrafa maior do que 500 ml, então muito legal, e ela também não atrapalha, olha, você continua com um bom acesso aqui no câmbio. A gente tem um apoio de braço bem pequenininho, né? Ele é um apoio de braço que você pode jogar para frente, ele se junta a esse console central, é um apoio de braço em couro, então simplesmente sensacional. E você chegando aqui para trás, você consegue abrir o console central. É interessante que esse console central aqui, ele não tem um baú propriamente dito, né? Ele tem todo esse espaço vazio aqui, inclusive com uma tomadinha USB aqui atrás, e que você pode fechar e tampar. Então eu achei uma solução muito inteligente e o acabamento como um todo aqui do carro de excelente qualidade. Quando você olha os bancos, também são bancos muito bons, são bancos de couro, né? Não é a única versão aqui que tem banco de couro, né? As versões com motor 2.0 também tem, e com um visual bem bonito. Porém, eu tenho algumas ressalvas a esse banco, né? Primeiro de tudo é que o ajuste automático, né? O ajuste elétrico aqui do banco, ele é só para o motorista, então o passageiro continua tendo um ajuste manual. E o banco, né? Ele é um banco um pouco curto, então a minha perna fica com um pedaço aqui para fora. Vocês não vão conseguir ver aqui direito, mas eu mostro aqui para vocês. Tento mostrar aqui para vocês, né? Eu tenho um espaço aqui entre o final do banco e a minha perna que fica flutuando um pouquinho. E o próprio ajuste aqui na lateral é um banco largo e um banco baixo. É um banco bem focado para o público americano. Esse carro tem uma cara de carro americano. Então faz com que você fique um pouquinho mais solto na bunda, mas aqui na lateral você tem um suporte bom. Então, apesar de não serem bancos ruins, não são bancos tão bons quanto a gente via na outra geração do Civic. Passando aqui para as portas, né? Ela segue o mesmo bom acabamento, então a gente tem uma parte de soft touch na parte superior, a gente tem a barra ali com esse material que parece um aço escovado, a gente tem uma parte de couro na região central, a gente tem ali os controles do vidro embaixo, então uma porta muito bacana e que tem um porta-objeto bom ali perto da caixa de som. Realmente, todo o acabamento desse carro, até o carpete dele é de boa qualidade, é tudo muito bom, muito agradável aqui dentro. E para coroar um pouquinho, né, essa agradabilidade do acabamento interior do carro, a gente tem um teto preto, que tem um tecido bem suave, um tecido perceptivelmente melhor do que na nona geração, e a gente tem também um teto solar. Não é um teto solar panorâmico gigantesco, é um teto solar um pouco menorzinho, mas ele abre uma quantidade razoável. Então a gente tem aqui um espaço bom de mais ou menos uns 25 a 30 centímetros do teto aberto.
E esse teto, quando abre, ele não vai para fora do carro, né? Ele tem uma solução um pouco mais moderna de vir aqui para dentro e ele rouba um pouquinho do espaço lá do banco de trás. Mas isso eu mostro para vocês daqui a pouco. Falando um pouco sobre as exclusividades aqui da versão Touring, né? Ela tem alguns equipamentos que a gente não encontra em outras versões. Então, por exemplo, a gente tem a chave presencial, a gente tem o teto solar, a gente tem também o Lane Assist, né, a câmerazinha ali no retrovisor e alguns outros pequenos elementos de praticidade e comodidade que a gente não tem nas versões aspiradas. A verdade é que essa versão é uma versão topo de linha que tem cara de topo de linha e equipamentos de uma versão topo de linha. Porém, equipamentos de uma versão topo de linha lá em 2016, 2017. Para carros mais modernos, ela fica sim devendo algumas coisas, como por exemplo o Honda Sensing, que são as assistências de direção. Então ele não tem sensor de ponto cego, ele não tem frenagem automática, ele não tem piloto automático adaptativo, ele não tem várias coisas que a gente já vê agora na nova geração do HR-V e do Honda City, mas o Civic, mesmo nas suas últimas versões, ele não recebe. Então é claro, para quem procura um carro usado e você olha para esse carro aqui como um carro 2017, 2018, muito bom. Mas olhando para a perspectiva de um carro 2021, que foi o último ano de fabricação dele, ele deixa um pouco a desejar. Mas bora lá para o banco de trás, que é onde o Civic mais mudou aqui na 10ª geração. É realmente um latifúndio aqui no banco de trás. E eu tenho algumas observações bem interessantes para fazer sobre isso, né? Além, obviamente, do excelente espaço para minha perna, né? Eu tô com 8 dedos de distância entre meu joelho e o banco da frente. E eu não sou uma pessoa baixa, eu tenho 1,76 m, sou uma pessoa com estatura mediana. Também tem alguns elogios até pouco esperados para um carro dessas dimensões. O espaço da minha cabeça é muito bom mesmo. Eu consigo ficar aqui na posição mais relaxada e ainda assim eu tenho 3, 4 dedos de espaço entre a minha cabeça e o teto. Pensando que é um carro baixo, é um carro que tem esse design aqui um pouco mais acupesado, né, com essa traseira um pouco mais espichada, e é um carro que tem teto solar, esse espaço realmente me surpreendeu. Eu não esperava ver um espaço para a cabeça tão bom aqui no Civic. Outra coisa que é elogiável aqui também é a qualidade do acabamento. Então, a parte das portas segue o mesmo padrão lá da frente, os bancos também são bancos de couros muito bom, e a gente tem aqui um apoio de braço. Ele é um apoio de braço que não tem ajuste de altura, né? Ele fica aqui encostado no banco, mas ele é legal, né? Ele tem 2 porta-copos, funciona bem. Uma coisa aqui que o Civic perdeu se comparado à última geração, né? Talvez a única coisa que ele perdeu é em relação ao túnel central, né? Na 9ª geração a gente tinha um túnel central praticamente plano, aqui não. Aqui a gente tem um túnel central um pouquinho mais alto, mas não chega a ser um problema. Eu acho que esse túnel aqui, ele tem um espaço bom, né? Cabe quase um pé aqui nesse espaço central, então não chega a ser uma coisa que incomoda bastante. Mas é claro, a gente está falando aqui de um carro que tem todo um design interior focado para 2 pessoas. Seja por ele ter uma aba um pouco mais larga aqui na lateral, né? Não é uma aba de tecido, é uma aba de plástico, onde fica o cinto de segurança. Seja por ele ter esses bancos mais baixos e mais largos. Então tudo aqui é feito para você transportar 4 pessoas com um nível de conforto muito alto. Bem mais alto do que a gente encontrava nos Civics anteriores, mas para a gente conseguir ter 4 pessoas levando bem, a 5ª pessoa acabou sofrendo um pouquinho, né? Então a gente tem um assento aqui no centro que é bem mais alto, e com isso a pessoa que fica aqui no centro, ela não tem muito espaço para a bunda, e as próprias pessoas que vão aqui nas laterais, elas vão apertando um pouquinho aqui a pessoa do meio por conta do design. Então 2 pessoas aqui atrás vão muito bem mesmo. 3 pessoas já vão um pouquinho mais apertada, mesmo não sendo um carro estreito. Falando sobre comodidades aqui do banco de trás, né? A gente tem a alça PQP no teto, é uma coisa que nem todos os carros têm, e é uma alça que se desce suavemente. A gente também tem um ganchinho aqui para você pendurar um paletó, alguma coisa do tipo. A gente tem portas revistas aqui nos bancos, a gente tem porta-objeto nas portas, mas nessa versão 2018 a gente não tem saída de ar aqui no banco de trás. Mesmo na versão Touring, a topo de linha, esse equipamento só veio a partir do facelift na versão 2020. Então fica essa pequena ressalva aqui sobre o ar-condicionado,
mas a verdade é que o ar-condicionado dele é perfeitamente capaz, então é pior para quem vai atrás, mas não chega a ser um problema grave. Só uma coisa que a gente esperava de uma versão topo de linha. Mas o espaço aqui da frente, aqui do banco de trás melhorou. Vou mostrar para vocês o porta-malas. É realmente surpreendente como ficou bom também. 517 litros de porta-mala. Você pode olhar para essa litragem e falar, putz, mas está na mesma faixa que Virtus, que Cronos. Mas, gente, lembrem-se que os sedãs compactos têm porta-mala maior do que os sedãs médios. Então, esses 517 litros aqui é muita coisa para o Civic. E, inclusive, é um porta-mala maior do que na última geração, bem maior e com um aproveitamento muito bom. Então, todo esse design aqui do Civic com essas lanternas aqui mais para laterais favorecem esse bocão aqui do porta-mala. Então, um porta-mala muito fácil de você colocar as coisas aqui dentro e, obviamente, também um porta-mala muito bem acabado. Então, você percebe aqui que ele tem feltro em todos os lugares. Ele tem também aqui as proteções aqui nas alças pescoço de ganso, então essa proteção de plástico. Ele tem o batente em plástico, então tudo aqui muito legal mesmo. O step é um step temporário, então ele é um step que fica aqui bem aqui no final do carro. Você não tem nenhum tipo de armazenamento extra aqui na parte de trás por conta disso. Não, aqui a gente tem um carro que tem um step até o final. E uma coisa interessante de comentar é que ele tem rebatimento dos bancos, que não é uma coisa tão comum dentro dos sedãs. Para você rebater, é só você puxar a travinha, né, uma aqui de cada lado, e ele rebate o banco na configuração 60-40. Então, o banco do passageiro e o central de um lado e só o banco central do outro. E uma vez que ele está destravado, é só você puxar os bancos aqui. Não tem muito mistério. E a boca que ele abre ali, quando você rebate os bancos, é bem legal. Então, é um espaço bacana aqui que te permite levar objetos bem grandes aqui no porta-mala do Civic. Então, se você tiver, sei lá, uma prancha de surf, algum, sei lá, um armário, uma porta, caberia aqui no porta-malas sem problema, né? Você junta o bom rebatimento com o fato do carro ser longo e o porta-mala grande, faz com que você tenha aqui, provavelmente, o melhor espaço da categoria. E para você voltar com os bancos, também não tem muito segredo. É só você vir aqui atrás e puxar ele de volta para o lugar. Como ele tem o suporte plástico nas laterais, né? Que foi o que eu tinha comentado, que te joga um pouquinho mais para o meio, o cinto de segurança fica preso nisso, então você aqui consegue voltar de forma muito simples. Falando um pouco sobre o design da traseira, né? Na versão reestilizada 2020 aqui do Civic, ele ganhou algumas pequenas características, algumas pequenas alterações na traseira, mas sem grandes mudanças. Uma coisa que é muito comum ver, que a gente estava até falando aqui com o Guilherme, né, que é o dono do carro, é um acessório que a gente vê com certa frequência as pessoas usando, que é uma barra que junta aqui as duas lanternas do carro e dá uma visão daqueles faróis mais horizontais, né, que estão bem na moda atualmente. Então, para quem quer dar uma carinha um pouco mais moderna para o Civic, pode fazer isso, mas eu acho essa traseira bem diferente, bem ousada, junto com esse caimento. Eu acho um carro muito bonito. Eu sei que nem todo mundo concorda com isso, mas para mim, essa 10ª geração do Civic é bem, mas bem bonito. Hora então de começar a nossa volta aqui com o Honda Civic Touring de 10ª geração. E antes de tudo mostrar para vocês a chave, né? É uma chave presencial, é uma exclusividade aqui da versão Touring. E nessa chave você tem o botão para ligar e desligar, abrir e fechar as portas, para você fazer a partida remota do carro e para você abrir o porta-mala. Lembrando que o porta-mala também pode ser aberto com um botão lá atrás ou então com um botão que fica aqui na porta do motorista. Então, uma característica bem legal e uma vantagem se comparada ao Civic da geração anterior. Falando um pouquinho aqui sobre ergonomia, né, eu já estou com o banco configurado para mim, mas vale comentar que o carro tem ajuste de altura e profundidade do volante com uma amplitude bem bacana. Ele tem também um ajuste de altura do cinto de segurança, que é uma coisa que o City não tem, por exemplo. E é um carro que tem uma ergonomia, no geral, muito boa. É um carro baixo, né, vale a pena deixar isso
comentado aqui, né? Muitas pessoas procuram SUVs por conta da posição de dirigir mais alto, mas o Civic ele é um sedã médio que continua com essa característica de ser um carro baixo. Eu gosto bastante, tanto é que eu estou na posição mais baixa aqui do banco. Tive uma BMW, que também é um carro que tem essa característica de ser muito baixo, então para mim isso está longe de ser um problema, mas sim uma baita qualidade aqui do Civic. O freio de mão é um freio de mão eletrônico. Vale comentar que na hora que você pisa no acelerador ele não desaciona automaticamente, mas ele tem um funcionamento bem tranquilo. Inclusive ele tem um aviso no painel, né? Se você não soltar o freio de mão e tentar acelerar, o painel vai não só mostrar a informação, como também falar para você que você precisa de soltar o freio de estacionamento. Então, para aquelas pessoas que são um pouco mais pouco atentas, né? Isso aqui é uma coisa bem interessante, né? Então é bem difícil de você esquecer o freio de mão acionado. Aproveitando que a gente está aqui nessas ruazinhas de bairro, né? Com bastante buraco, correção no asfalto, até uma partezinha aqui de paralelepípedo. É legal comentar como que o Civic aqui nessa 10ª geração, não é que ele melhorou a suspensão não, ele está praticamente um novo carro. O Civic até a 9ª geração era um carro conhecido por ter uma suspensão um pouco mais rígida. Rígida a um ponto de ser até desconfortável aqui para as ruas um pouco mais problemáticas aqui do Brasil. Mas nessa 10ª geração a Honda reformulou a suspensão, né? E foi uma coisa geral que foi feita, não só aqui no Civic, mas também no HR-V, no próprio City. E agora ele tem uma das melhores suspensões aqui da categoria. É claro que você não pode enfrentar os quebra-molas, as valetas aqui como se você tivesse em um SUV, um carro alto. Não, aqui a gente está dentro de um carro sedã, então você tem que ter um pouquinho de cuidado, principalmente porque é um carro longo, né? Mas em relação ao conforto, foi realmente um passo bem grande. E em relação à dinâmica, né, a característica do carro em altas velocidades e tudo mais, ele não perdeu. Então a gente continua tendo um carro aqui que é muito bom em altas velocidades, um verdadeiro carro estradeiro. Então uma característica bem legal, um ponto bem positivo aqui, a suspensão do Civic na 10ª geração. De desempenho, óbvio, a gente está aqui com o novo motor 1.5 turbo, né? Novo assim, né? Já está aqui desde 2016, mas novo na linha Civic, né? Aqui nessa 10ª geração. E realmente foi um grande passo em relação ao desempenho, né? Na 9ª geração, né, a gente recebeu ali o motor 2.0, que era um motor muito bom, tinha um desempenho muito bacana, mas turbo é turbo, né? Então aqui, mesmo sem modo esporte, sem nada, você pisa, o carro responde, sobe a rotação e empurra com um vigor impressionante. É um carro que vai fazer muito dono de carro esportivo passar aperto aqui numa acelerada, que vai te dar muita segurança numa entrada de estrada e tudo mais. Então, o desempenho aqui realmente é uma estrelinha aqui do Civic Touring. E uma coisa que vale a pena ser ressaltado, né, é que o motor, por si só, ele não faz muita coisa, né? Você tem que estar aí o motor ligado a um câmbio bom, um câmbio com funcionamento bacana, um câmbio que tem aqui uma suavidade de funcionamento legal, que vai ter respostas rápidas. E aqui no Civic Touring a gente tem um câmbio CVT que simula 7 marchas, né? Então você consegue fazer as trocas pelas borboletas aqui atrás do volante, se você quiser simular. Ou então, se você pisar a fundo, ele também começa a fazer algumas simulações de marcha para fazer o carro ter uma sensação de conforto aqui ao rodar um pouco maior do que aquele CVT que fica simplesmente travando a rotação lá em cima e ficando com aquela sensação de o carro grita, mas não anda. Esse câmbio CVT, inclusive, né, vale a pena ser comentado que é um câmbio diferente do câmbio utilizado nas versões 2.0. Esse câmbio aqui, ele é configurado para você ter uma capacidade aqui de suportar o torque extra do motor turbo. Então, um câmbio realmente parrudo, né? O que é importante dentro de um câmbio CVT. Não que o câmbio CVT quebre, né? Mas o câmbio CVT ele pode superaquecer e tudo mais. Aqui a gente tem um câmbio bem dimensionado para o desempenho do carro. Vou dar mais uma pisadinha aqui para vocês separarem. Olha,
Pisei, subiu a rotação, ele já estava pronto ali para fazer uma simulação de troca de marcha. Mas realmente você ouve o ronquinho do carro aqui dentro, é um ronco agradável, não é nada exagerado como a gente vê ali, por exemplo, no HR-V com motor 1.8, mas você ouve o ronquinho do carro, né? Quando você está andando, normalmente o isolamento é muito bom, você não percebe o barulho na via, você não percebe muito barulho da suspensão funcionando, nada disso, mas na hora que você pisa, você ouve aqui o ronquinho do carro. Então o Touring ele realmente conseguiu um bom peso aqui entre você ter um carro com um bom desempenho e com uma característica aqui de um carro um pouco mais executivo, mais Grand Touring, né? Um carro discreto aqui para você pegar a estrada, para você viajar com família, para você ter um carro com conforto e segurança para você andar numa estrada, e ao mesmo tempo trazendo um pouquinho das características de esportividade que a gente normalmente só encontrava nas versões SI do Civic, né? Então um pacote bem legal aqui conseguiu juntar esses dois aspectos. Falando sobre o acelerador e o freio, o funcionamento aqui é totalmente imperceptível, né? E o que eu quero dizer com isso? Geralmente, quanto mais você percebe o funcionamento do acelerador e do freio, pior, porque significa que alguma coisa está funcionando de uma forma diferente do que você esperava. E aqui no Civic, como já é característica dos Hondas no geral, você tem um carro que você senta, você começa a dirigir e você não percebe nada praticamente, você já começa a dirigir com uma naturalidade muito grande. Isso é uma característica, um elogio muito grande, né? Então um acelerador bem dosado, que na hora que você quer um pouquinho mais de desempenho é só você pisar um pouquinho mais, um freio muito bem dosado também, e como eu tinha comentado com vocês, tem a opção do Auto Hold. Então eu estou parado aqui no sinal, cliquei o Auto Hold, eu posso tirar o pé do freio e o carro continua parado no mesmo lugar. Então, quando você está no trânsito, numa situação um pouquinho mais chata, é uma coisa prática de você fazer. E na hora que você quer arrancar, é só você pisar no acelerador. Então, você perde aquela característica do creeping, né? Quando você tira o pé do acelerador, do freio, o carro anda um pouquinho para frente, mas em compensação, você ganha esse conforto de, parei na subida aqui, dei um toquinho no freio, tirei o pé, o carro já vai ficar aqui nessa posição para sempre. E o Honda Civic, né, desde os primórdios dele lá nos anos 70, até nos anos 90 aqui no Brasil, né, quando ele foi lançado, ele sempre se diferenciou dentro da categoria como um carro para pessoas que gostam de dirigir. E aí muita gente pode pensar que nessa 10ª geração, por ter se virado um carro maior, mais pesado, que tem essa suspensão mais macia, ele perdeu essa característica. Mas olha, posso falar com vocês aqui que com toda certeza o Civic continua sendo um carro para quem gosta de dirigir. A gente avaliou praticamente todos os concorrentes aqui do Civic nos últimos meses, né? A gente passou com o Cruze, a gente testou o Corolla, a gente já viajou com o Sentra aqui no canal também. O próprio Jetta é um carro que já passou por aqui. E beleza, a gente pode até ter um nível de desempenho melhor no Jetta 2.0, a gente pode ter ali um luxo um pouco maior no Corolla, talvez, alguma coisa de rodar um pouco mais suave, mas para quem gosta de dirigir, o Civic é sem dúvida o maior destaque aqui na categoria. Isso eu já falava desde a versão aspirada, né? A gente pode falar aí da versão Sport 2.0, que é um carro que tinha câmbio manual, por exemplo, e deve ser muito legal, passando pelas versões ali 2.0 CVT, que também é um carro que tem um desempenho legal e que tem uma dirigibilidade, posição de dirigir muito boa, e óbvio com um destaque especial aqui na Touring, que além de ter todas essas características positivas aqui da versão aspirada, você ainda tem um motor aqui com um desempenho muito legal. Então, realmente, para quem gosta de dirigir, o Civic é o melhor sedã médio há muito tempo e continua sendo aqui nessa 10ª geração. Mas para fechar aqui, falando um pouco sobre consumo de combustível, muita gente pode pensar aquela máxima, né? Cavalo anda, cavalo bebe. Você está querendo falar de um Civic com um motor um motor com um bom nível de potência, 170 cavalos, você vai ter um Civic que vai beber muito. Mas não, quando a gente vê aqui na prática, na verdade esse Civic aqui
é a versão mais econômica dessa geração. Ele segue aquela filosofia do downsizing, né? Então dos motores pequenos, turbinados e econômicos. Aqui a gente está falando de um carro que roda só a gasolina, né? Vale essa ressalva. Então pode ser um problema aí, dependendo da sua preferência de tipo de combustível. Mas é um carro que vai fazer um consumo muito bom. É um carro que na cidade, pegando o trânsito, ele vai fazer um consumo na faixa de 8 km por litro. Se você estiver andando aí em vias um pouco mais tranquilas, ele vai chegar na faixa dos 10 até 11 km por litro. E na estrada é um carro que vai variar bastante o consumo, né? Se vai andar um pouquinho mais suave, ele vai chegar a fazer uns 16, 17 km por litro. E se você pisar, é óbvio, ele vai beber um pouquinho mais. E aí o céu é o limite, né? Na verdade, o chão é o limite, né? Você pode fazer um consumo aí de 10 km por litro se você quiser andar igual um maníaco na estrada. Tudo depende ali do seu estilo de direção. Mas se comparado aqui, pensando na rodagem normal, né? Se comparado aos concorrentes e até mesmo ao Civic 2.0 da geração antiga, essa versão Touring aqui é a mais econômica. Então é muito bom isso, né? Você está tendo aqui o máximo de desempenho com um conforto muito melhor dessa 10ª geração e também com um nível de consumo de combustível muito bom. Chegamos ao fim aqui da nossa voltinha com o Civic Touring de 10ª geração e agora é hora de dar o nosso veredito final e falar quais são os pontos positivos e negativos aqui dessa versão, que é a versão topo de linha do Civic de 10ª geração. E o Honda Civic sempre foi conhecido desde os seus primórdios, desde as suas primeiras versões nacionais aqui nos anos 90, por ser um carro para pessoas que gostam de dirigir. Esse talvez sempre tenha sido o grande destaque dele versus o Corolla, seu principal concorrente. E nessa 10ª geração, ele continua tendo a dirigibilidade como primeiro ponto positivo. É um carro muito gostoso de dirigir, é um carro que tem uma posição de dirigir muito boa. É um carro que não tem um banco tão bom quanto na 9ª geração, mas continua sendo um carro muito gostoso de se sentar. É um carro que tem bons ajustes de volante, bons ajustes de banco. É um carro que tem uma posição esportiva, é um carro que tem um bom motor, é um carro que tem uma boa suspensão. Então um carro todo muito gostoso de dirigir, muito coeso. Sem dúvida alguma, um grande destaque que para mim continua sendo a principal característica que diferencia o Civic, não só do Corolla, mas também dos seus concorrentes. E junto com a boa dirigibilidade, eu ainda puxo um outro ponto positivo aqui do Civic, que é o conjunto mecânico. Que a gente tem um motor turbo potente aqui, isso eu acho que todo mundo já sabia, né? É só você ler a ficha técnica, se for um piloto de super trunfo, você vai saber. Mas além de ter um motor com um desempenho muito bom, eu ainda tive duas gratas surpresas aqui com o Civic Touring. O primeiro é o funcionamento do CVT. A Honda, nos seus primeiros CVTs, ali no Fit, no HR-V, não tinha um CVT tão legal assim. O motor gritava muito em alta, ele tinha aquela característica meio chiclete de segurar a rotação. Não era um CVT que tinha um funcionamento tão bom. Aqui nessa 10ª geração do Civic, principalmente aqui nessa versão Touring, ele continua tendo um câmbio CVT que tem o funcionamento de um CVT. Então ele continua mantendo as rotações bem baixas, continua sendo um carro que sobe e desce a rotação ali, priorizando o consumo e o desempenho na quantidade certa. Porém, ele tem um funcionamento muito mais linear, muito mais confortável do que as versões mais antigas dos CVTs da Honda. Então, motor excelente e também um câmbio muito bom. E a segunda grata surpresa que eu tive aqui é a suspensão. O Civic sempre foi um carro muito bom de dirigir em estrada, em altas velocidades, um carro muito na mão. Mas aqui nessa 10ª geração, além disso tudo, ele também virou um carro muito confortável na cidade. É claro, a gente está falando de um carro longo, a gente está falando de um carro grande, a gente está falando de um carro baixo, então ele não vai ter uma facilidade de passar ali por quebra-mola, por buraco, como a gente teria em um SUV um pouco mais alto. Mas a gente tem uma suspensão muito mais confortável do que a gente tinha no Civic de 9ª geração. E até mesmo se comparado ao HR-V, antes do facelift que ele recebeu em 2019, aqui no Civic a gente também tem uma suspensão mais confortável do que o HR-V. Então, sem dúvida alguma, todo o conjunto mecânico muito bem casado. Motor, câmbio, suspensão, sem grandes ressalvas. E o terceiro ponto positivo aqui é o acabamento. É um carro que tem um interior bem Honda,
com aqueles acabamentos com mais cuidado, com muito plástico maleável, com um console central muito bonito, com uma porta com painel muito bem acabado, com detalhes muito legais, com um painel digital bem bonito, bem casado, com um volante muito bom, com bancos de couro com costuras bonitas e muito legais, com um teto com um bom tecido. Então todo o acabamento do carro é muito bom. Só que vale uma ressalva sobre o acabamento, que é até um ponto legal de se comentar. Muita gente acha que o Soft Touch existe para evitar barulho de acabamento, mas não é verdade. E o Civic, mais uma vez, é um exemplo disso. Ele tem alguns barulhinhos de acabamento esse carro, algumas coisas no painel, algumas coisas lá na tampa traseira. Nada que vai incomodar muito, mas para quem tem o ouvido um pouquinho mais chato, vai reparar esses barulhinhos. E é uma coisa que, inclusive, a gente já tinha percebido também no HR-V. E vale deixar essa ressalva. Não é uma coisa exclusiva dessa unidade, não é uma coisa exclusiva do Civic, é uma coisa comum entre os carros da Honda. Mas não vou deixar isso como ponto negativo, prefiro deixar os pontos negativos para as outras duas coisas que mostram um pouquinho a idade e o momento que o Civic chegou aqui no Brasil. Primeira delas, assistências à direção. A Honda ela já tem agora no novo City e vai ter também no novo HR-V o Honda Sensing, que é um pacote de assistências a direções, que inclui frenagem automática, sensor de troca de faixa, que tem o sensor de ponto cego, várias coisas interessantes ali, equipamentos legais de segurança e comodidade, que são muito positivas e que são coisas que estão ficando comuns cada vez mais. E tanto é que já está equipado aí nas versões mais completas de carros mais simples do que o Civic. E eu até entendo o Civic na sua versão de 2017, 2018, 2019 não ter esses equipamentos. Mas no facelift que a Honda fez em 2020, eles poderiam ter colocado o Honda Sensing, né? É um equipamento que tem no Civic americano e que deixaram de fora aqui no brasileiro. Então, muito possivelmente foi por conta do momento, né? Falta de componente e tudo mais, eles priorizaram mercados que são um pouco mais exigentes em relação a isso do que o brasileiro. Então, por mais que nessa versão 2018 não seja um ponto muito longe da concorrência, vale sim colocar como um ponto negativo. E o segundo ponto também tem um pouquinho a ver com esse momento, né? Que é a central multimídia. Aqui a gente tem uma central multimídia com uma tela que não é muito pequena, mas que tem um sistema operacional um pouco confuso, é um pouquinho lento e que tem um visual um pouco mais antigo. E as próprias funcionalidades de conectividade desse carro deixam um pouco a desejar. Por mais que ele tenha o Android Auto e Apple CarPlay, ele não tem o espelhamento sem fio, que novamente volta para aquele ponto. Se a gente estivesse falando da versão 17, 18 e 19, eu até entenderia, mas para a versão Facelift 20 e 21, é uma coisa que a Honda poderia ter colocado e deixou devendo aqui no novo Civic. Então, acho que a somatória de todos esses aspectos mostram como que o Civic, nessa 10ª geração, ele nasceu um carro muito bom, ele nasceu um carro com um projeto muito conciso. Mas a Honda deveu bastante no facelift de 2020 e isso tudo corroborou com o fato desse carro ter vendido pouco e não ter sido um sucesso de vendas e nem mesmo ter ameaçado o Corolla ali com os bons números de venda. Chegamos ao fim aqui da nossa avaliação do Honda Civic Touring de 10ª geração. Se você tem um carro desse na garagem, ou já teve um, manda aqui nos comentários o que você acha, se você concorda aqui com os nossos pontos positivos e negativos. E caso você tenha alguma dúvida aqui, algum ponto que a gente não comentou no vídeo, manda aqui pra gente também, bora bater um papo nos comentários. Mas eu gostaria de finalizar esse vídeo aqui do Honda Civic Touring com uma dúvida sobre o futuro da linha Honda aqui no Brasil. Tudo está sendo renovado, né? A HR-V vai ganhar uma nova geração, o City ganhou uma nova geração, mas o Civic ficou meio de lado. A nova geração do Civic deve chegar aqui no Brasil, mas dessa vez como um carro importado, vindo de fora, com um preço mais caro, com versões apenas topo de linha. O City, a Honda até tentou posicionar ali como um carro um pouco mais premium, para pegar um pouco do mercado do Honda Civic de entrada. Mas sinceramente, para quem quer um Civic, para quem gosta do Civic, não tem espaço para o City. É um carro realmente totalmente diferente e que deixa muito a desejar se comparado ao irmão maior. Então, para quem é fiel comprador aqui do Civic, vai comprar o quê? Vai comprar o HR-V? Não sei, é um SUV, talvez não. Vai comprar um City? Só se for a versão de entrada. E olhe lá, você vai ficar devendo muita coisa. Então, fica espaço aí para o novo ZR-V, talvez, o novo SUV, que é o HR-V americano, que tem um tamanho de Corolla Cross. Pode ser uma forma aqui de substituir um pouquinho
o espaço que o Civic deixa. Mas fica aí aquela questão, né? E exatamente por conta disso, o Honda Civic continua sendo um carro muito valorizado. A gente está falando de um carro que hoje, nas versões de entrada ali 2016, na versão Touring, perdão, está por volta ali dos 125 de tabela, nas versões topo de linha Touring 2021 chega a 165, então ele fica mais ou menos nessa faixa. E até nas versões aspiradas, difícil achar por menos de 100 mil reais. Então, um carro que manteve o seu valor de mercado, até ganhou o valor de mercado e que eu entendo, não tem muito para onde você fugir. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e a gente se vê no próximo sábado, meio-dia. Um abraço a todos e até mais.